Se eu pedisse para você me dizer como Deus é, o que você me diria? Como você me apresentaria a Deus? Se eu estivesse andando na rua e encontrasse você e dissesse assim, viu? Você sabe quem é Deus? E você dissesse assim, claro, e eu te perguntasse, me explica como Ele é, me diz como Ele é, o que você diria? Como você me apresentaria a Deus? Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. E perseveraram. Você lê, Fer? Coloca fogo ali no negócio do Fer ali que... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Até o 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Santo Espírito, esta é a Tua palavra. E nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu tenhas misericórdia de nós e que Tu a reveles. Ninguém pode subir aos céus, é o Senhor quem desceu. E coube a Ti, ó Santo Espírito, nos convencer e nos revelar a Tua palavra, nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo, e também nos revelar a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito, eu peço, se há alguém aqui no nosso meio enfermo, que em nome de Jesus Tu dês uma palavra de cura. Se há alguém ainda que não conhece o Pai, que em nome de Jesus, nesta noite, os seus olhos sejam abertos, que as escamas dos olhos caiam e que ele possa ver, ou ela, o reino de Deus, possa nascer de novo. Senhor, Tu és quem manifesta a vida, Tu és quem pode vivificar, Tu és quem pode trazer vida à Tua igreja. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo,
nós nos recomendamos a Ti em tudo. E nesse momento em especial, onde a Tua igreja está reunida, nós queremos reconhecer a nossa carência do Senhor e pedir, Pai, que o Senhor venha dar sentido a este momento. Que não seja mais um momento, como tantos outros, mas que seja um momento santificado pela Tua presença e pela Tua palavra, e que em nossa consciência esta realidade seja firmada, de que nós estamos diante do Senhor, reunidos como igreja, diante da Tua palavra. Por isso, Pai, dá-nos este temor e esta consciência, e fala com cada um de nós, por misericórdia e graça. Eu peço que o Senhor repreenda o diabo, ele que faz de tudo para impedir que resplandeça a luz do Teu Evangelho, que ele seja repreendido por Ti mesmo, Pai. E que em nome de Jesus haja salvação nesta noite, haja cura nessa noite, haja liberdade nessa noite. E aqui e em todos os cantos onde esta palavra pode chegar, todas essas pessoas que nos assistem e que participam desse momento conosco pela internet, Pai, nós estamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, nós temos procurado falar, às vezes que temos o privilégio de subir neste púlpito, sobre o peso que existe sobre a mim e sobre a sua vida, do ponto de vista cultural, tradicional e religioso. Basicamente é o que nós temos abordado em relação à palavra de Deus nesses dias. E é muito importante e significativo para o nosso tempo, para o nosso momento, porque também pesa sobre nós essas mesmas questões. E isso tem a condição de atrapalhar a nossa relação com Deus e a nossa percepção de Deus e, portanto, a nossa vida cristã. Tem muita gente vivendo uma vida cansada, com medo, angustiada, pesada, porque esta é a percepção que ela tem de Deus ou do Evangelho, que Deus é alguém que tem prazer no sofrimento, que Deus é alguém que se contenta com verdades aparentes ou com pseudo-verdades, que Deus é aquele que está interessado no culto como um ato em si, um rito, que Deus está interessado em fazer de mim e de você um cidadão melhor. Mas salvação, vida com Deus, libertação, a obra de Deus em Cristo Jesus, de fato é algo que vai muito além. Nós exemplificamos isso apontando para a vocação de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Deus fala o que vai fazer na vida dele. Ele vai dizer assim: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou fazer o seu nome conhecido, grande, e eu vou te dar uma terra, e você vai ser pai de nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós podemos imaginar e pensar que, apesar de tudo isso estar no pacote, com tudo aquilo que Deus quer fazer através da vida de Abraão, é muito maior do que tudo isso que está incluído no pacote. De fato, Deus abençoou a vida de Abraão, de fato, Deus fez ele um homem muito conhecido, nós falamos dele até hoje. De fato, Deus fez ele pai de nações, temos isso na pessoa de Isaac, na pessoa de Ismael, ele é pai dos árabes e ele é pai dos judeus, enfim. Tudo isso está no bojo, mas o que Deus de fato queria fazer através da vida de Abraão é que nele você e eu pudéssemos ser abençoados. Aquela bênção que a palavra de Deus disse, que é toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tinha começado um processo revelatório e Deus tinha começado a fazer algo através da vida deste homem, que ele já tinha pré-anunciado em Gênesis capítulo 3, no proto-evangelho, quando ele diz que da mulher nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que ela feriria o calcanhar dele, mas ele
esmagaria a sua cabeça. E há um processo, então, de revelação de Deus a este homem. Há um processo que Deus contempla na história. Deus começa a se mostrar a esse homem. Mas esse homem carrega em si toda uma estrutura cultural, todo um bojo tradicional, toda uma carga religiosa muito forte. Portanto, quando Deus fala com ele, surge na sua cabeça, na sua maneira de perceber e de ver Deus, uma série de atributos que ele também associa a Deus. Porque Abraão, ele vem de Ur, ele é um caldeu, ele é um babilônico, ele é aquele que nasce ou está dentro desse contexto onde toda a estrutura religiosa é fomentada, formada, onde a idolatria ganha chão, ganha berço, ganha status, onde todo movimento de busca de Deus a partir de um rito, de um credo, de uma doutrina se sustenta. E é uma estrutura onde há vários deuses, ela é politeísta. Então, quando chega alguém se dizendo Deus a Abraão, a primeira pergunta que surge no coração dele é: que Deus deve ser este? Que Deus está falando? Qual é esse Deus? Eu conheço vários, eu conheço muitos deuses. Eu sou de um lugar onde tem Deus para tudo. A estrutura babilônica é uma estrutura que sustenta na adoração ao sol, na adoração à lua. E Abraão surge desse contexto, ele não está livre desse contexto. Pelo contrário, a primeira coisa que ele faz, logo depois que ele obedece o segundo chamado de Deus, contido no capítulo 12 de Gênesis, é construir um altar, é construir uma estrutura que mais parecia um zigurate, que mais parecia uma coluna, é quase que um obelisco, para ali sacrificar a Deus. Mas de onde ele tinha essa concepção? Porque ele imaginava que Deus gostasse daquilo. Tudo isso faz parte da sua estrutura antropológica, da sua estrutura cultural, da sua estrutura social, da sua tradição, que faz com que ele olhe para Deus e o perceba dessa maneira. Ele entende que Deus deve gostar disto. Ele entende que Deus deve se agradar disto. E hoje, quando eu e você vamos falar de Deus para alguém, por isso eu começo com a pergunta dizendo: se eu te perguntasse sobre Deus, para você me apresentar a Deus, como você diria para mim que Deus é? O que você diria para mim? Nós vivemos dentro de um contexto onde a nossa fé tem sido acumulada de entulho, de lixo, de tradição, de cultura, e nós temos chamado isso de Deus, nós temos chamado isso de Jesus. Portanto, quando a gente vai anunciar, quando você vai falar às vezes do amor de Deus para alguém, a primeira coisa que a pessoa lhe pergunta é: mas de que igreja você é? Ela está querendo saber qual que é a sua visão, qual que é a sua percepção, de que Deus você está falando. Ela quer saber se você é evangélico, se você é católico, se você é neopentecostal, pentecostal. Ela está querendo tentar saber do que você está dizendo. Porque na cabeça dela há um construto. Tem um amigo que diz que hoje você agir da forma mais simples na evangelização é um problema. Você dizer assim: Jesus ama você, é complicado, porque a pessoa não sabe quem é Jesus, ela não sabe quem é ela, não sabe o que é amor. E você está ali falando palavras que para ela pode ter um sentido e um significado totalmente distinto do seu. E a pergunta que pesa sobre nós hoje, em 2015, é: o quanto dessa estrutura pesa no meu coração? Quanta força, quanta pressão tem feito no meu coração acerca do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo revelado no Cristo crucificado? O quanto
de fato eu me abandono a um caráter, a um governo, a um Deus que é bom, ou o quanto eu mantenho as minhas agendas ocultas. O quanto eu faço desta reunião, por exemplo, uma moeda de barganha para me relacionar com Ele, como se Ele tivesse algum interesse na minha e na sua presença a qualquer reunião que fosse. A reunião da igreja só tem sentido e só tem significado quando ela é promovida pelo amor a Deus e pelo Espírito de Deus e pelo amor entre os irmãos, que se reúnem num lugar para adorar ao seu Pai, para bendizer ao seu Pai, para, como foi dito ali no vídeo, ter os encontros, as admoestações, as intercessões, as orações, a reunião dos dons, a reunião dos recursos, a reunião das vocações, e nós nos unimos com um propósito. Sairemos daqui e anunciaremos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. De tal forma que quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais numerosos nós formos, a Bíblia vai dizer que todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, cresce o aumento que é dado por Deus. Mais efetividade nós temos no anúncio, no testemunho do Evangelho para outros. E esta era a fala de Jesus aos seus discípulos no momento em que ele ia ser ascendido aos céus. Ele disse: vocês vão ficar quietos em Jerusalém até que vocês sejam cheios de poder, até que em vocês venha a ser derramado o Espírito Santo de Deus. E isto significa ser um com Deus. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, este tal não é dele, diz a palavra. Deus estava se fundindo em nós, a profecia de Joel estava se cumprindo. Tudo o que Deus preparou na saga das Escrituras estava chegando ao seu ápice, onde o reino de Deus era chegado a nós, e ele não seria manifestado em visível aparência, mas ele estaria dentro em nós. E a partir do momento em que somos um com Deus, podemos ser suas testemunhas, podemos dizer a quem quer saber quem Deus é: ande comigo. Ande comigo, que na minha fraqueza você verá o poder de Deus. Não como quem diz farisaicamente, se colocando como modelo de saúde para os demais. Prestem atenção, todos aqueles que se propõem como modelos de saúde para a igreja são os mais adoecidos da igreja. Todos aqueles que dizem: olhem para como eu faço, olhem para o modelo que eu defendo. Estes ensinam de sua parte. Paulo vai dizer que o ensino dele não era dele. Quando nós falamos de testemunho, nós falamos da verdade, nós falamos da nudez, nós falamos da nossa fraqueza. Aquilo que Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Jesus Cristo. Eu fui pregar ontem e hoje de manhã num acampamento da Batista Catuaí, e a gente falou sobre essa realidade que volta e meia eu gosto de enfatizar aqui na igreja, que é este testemunho de crente que nada mais faz do que testemunhar do crente. De apresentar o indivíduo, o cidadão, como um modelo. Onde ele conta as suas peripécias e as suas desenvolturas e atribui aquilo a Deus, mas diz: olhem para mim. Todo testemunho de Deus que tem como chão a potência humana ou
qualquer contribuição humana não testemunha de Deus, testemunha do homem. É por isso que Deus tem o cuidado de, quando fazer algo que vá testemunhar dele, Ele toma o cuidado de garantir que as forças, as energias, a condição humana seja esvaziada. Quando Ele vai cumprir a sua promessa de dar um filho a Abraão, Ele parte de uma mãe, de uma mulher estéril, e espera que Abraão, o homem, o pai, fique, como direi eu, broxa mesmo, desculpa a palavra. Para que fique notório que o que está acontecendo ali tem a ver com Deus e não com homem algum. É por isso que Jesus não chegou manifestando poder humano, antes fraqueza humana. É por isso que Jesus não disse assim, como os crentes gostam de dizer de forma descontextualizada: tudo posso naquele que me fortalece. Não, Jesus diz assim: o filho nada pode de si mesmo. E a igreja usa esse texto de forma irresponsável, sem critério, para dizer que pode todas as coisas, enquanto o Filho de Deus está dizendo: eu sou um impotente. Por isso, dependo plenamente do Pai, do poder do Pai, da misericórdia do Pai, da graça do Pai. Eu me coloco à mercê do Pai. Palavras de Jesus. Jesus vive como eu e você deveríamos viver. O Glenn falou aqui na outra semana sobre ser um prematuro. Como a igreja precisaria viver nessa perspectiva. Alguém absolutamente impotente e absolutamente dependente. Dependo o tempo inteiro de Deus. Estou na aba do meu Pai. Porém, quando nós olhamos para Atos 2:42 em diante, até o 47, nós começamos a ver um peso que faz com que os olhos dos apóstolos e da igreja nascente não consigam perceber de fato o rompimento que a cruz traz. O Evangelho é uma cisão com toda a sabedoria humana. É uma cisão com toda a religiosidade humana. O Paulo Brabo vai dizer, no seu livro Bacia das Almas, que no Evangelho, no anúncio do Evangelho proposto por Jesus Cristo como crucificado, nós temos dois eventos simultâneos. Um estabelece o início do reino de Deus, ao mesmo tempo que põe um fim a toda religião. Todo movimento religioso em direção a Deus é um desperdício e um desconhecimento de Deus. Deus, revelado em Jesus Cristo, nos chamou para ser sua família. E Cristo, quando o revelou como um Pai. E quando ele quis mostrar que Pai era esse, ele apontou lá para Lucas capítulo 15. Não vamos lá, mas ele diz: certo homem tinha 2 filhos. E ali você tem a descrição do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um pai que pega um filho que rompeu com o pai, que disse ao pai: eu só me interesso pelo que o Senhor pode me dar. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu não quero fazer churrasco com você, eu não tenho prazer na comunhão contigo,
mas eu tenho interesse naquilo que o Senhor pode me dar. Essa tem sido a proposta de evangelho para a grande maioria da igreja no nosso país. Deus é alguém que você deve se aproximar dele, tendo em vista o que ele pode lhe dar, não tendo em vista quem ele é. Tendo em vista o interesse, não tendo em vista o amor. Tendo em vista a proposta de barganha da religião, não tendo em vista a graça de Deus manifestada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem sido comum dentro do contexto brasileiro de igreja. Mas a questão é, o quanto isso tem pesado no meu coração? O quanto isso tem enviesado a minha percepção de Deus? E a palavra de Deus vai dizer que os apóstolos e que a igreja nascente perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas você já parou para pensar qual era a doutrina dos apóstolos? Vamos entender algumas coisas. Homens carentes da graça de Deus como eu e como você, usados como instrumento da graça de Deus para dar testemunho de Cristo e da ressurreição. Mas homens que, como eu e como você, tinham sobre eles um peso cultural, tradicional e religioso. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 10, vamos para esse texto? O verso 25 até o 28. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Bom, vocês já sabem, eu já falei desse texto aqui. Pedro está diante de um dilema. Um dilema de uma ordem dada por Jesus e confirmada por Jesus através de uma missão. Você precisa ir lá pregar o evangelho a Cornélio. Porque Deus já tinha enviado o anjo e dito a Cornélio: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Você precisa ouvir o evangelho, manda buscar Pedro na casa de Simão o curtidor. Só que Deus não deixa Pedro à mercê da sua cultura, da sua tradição e da sua religião. E Deus então dá uma visão a Pedro, onde desce um lençol cheio de animais impuros, e Jesus diz assim: Pedro, mata e come. E ele diz assim: de modo nenhum, Senhor. Nunca toquei nada comum ou impuro nos meus lábios, na minha boca, não vai ser agora que eu vou fazer isso. Pedro, é o seguinte, o que eu estou querendo te mostrar é para você não tornar impuro aquilo que eu purifiquei com o meu sangue. Vai chegar uns caboclos aí, e você vai seguir esses caras, e você vai pregar na casa de Simão, de Cornélio. Qual que era o problema de pregar na casa de Cornélio? Cornélio era um gentil, era um romano. Cornélio era um centurião. Cornélio era alguém que servia ao império que oprimia Israel naquele momento. É o tipo de gente que a percepção de Deus dizia, vigente na época dizia: Deus não quer saber desse tipo de pessoa. E quando ele chega lá, acontece um problema de cara. Por quê? Quando ele se apresenta diante de Cornélio, o que Cornélio faz, diz o texto? Isto mesmo, adora, ele se prostra. E lembre-se, isto para o judeu é o fim do mundo. Porque só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Olha, aquilo fala de Cornélio, a inadequação de Cornélio. Este homem é uma anta do ponto de vista da percepção dele de Deus.
Como pode esse homem se curvar diante de um homem? Esse cara não sabe nada de Deus. Mas Deus sabe tudo de Cornélio. E ele fala assim: pessoal, Cornélio, você sabe que não está certo o que eu estou fazendo, né? Você sabe que eu sou judeu. E que não é certo eu conversar com um gentil, e muito menos entrar na sua casa. Você já pensou isso como crente? Não. Você já falou assim: bom, eu não vou naquele churrasco do meu cunhado bêbado porque eu sou crente, ele não. Eu não vou falar com aquele meu vizinho chato, eu não vou naquele lugar, eu não vou falar com aquela pessoa. A grande pergunta que vem é: se Pedro era discípulo de Jesus, e como nós já dissemos aqui, Jesus entrou, por exemplo, em Samaria, falando com a mulher samaritana que tinha quantos maridos? E o que ela estava não era dela, então vamos aumentar para 6. Ele vai, restaura a dignidade dessa mulher. Alguém que, quando os discípulos vêm conversando com ela, Jesus se espantam, dizem. E Jesus não só fica na conversa, mas Jesus vai para Samaria. Samaria era um lugar maldito. E ele fica 2 dias comendo na casa, posando na casa dos samaritanos. Ora, se Jesus entrou e eu sou discípulo de Jesus, por que eu não quero falar com Cornélio? Porque eu estou misturando discipulado de Jesus com discipulado de Moisés. Eu estou misturando evangelho com religião. Eu estou misturando aquilo que não pode ser misturado. Um evangelho 99% verdadeiro é um evangelho 100% falso. Essa era a doutrina dos apóstolos. Falo disso depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes a gente apresenta o que eles fizeram na escolha de Matias. Lançaram sorte, Urim Tumim. Lançar sorte, amados, não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é um Deus que fala. É um Deus que vocaciona. É um Deus vivo. É um Deus que tem boca e fala. Não é um Deus que tem boca e não fala. Se você jogar uma moedinha para o céu aqui, querido, ela não vai ficar flutuando, tenha certeza disso. Ela vai cair de um lado ou do outro. Mas eram os apóstolos, eram a igreja. O texto vai dizer mais. O texto vai dizer que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Há um milagre aqui acontecendo, mas há uma desobediência aqui também acontecendo. O milagre de você se entender um comigo, de você se entender um com o seu irmão, isto é maravilhoso. Mas lembre-se que a ordem de Jesus era: vocês vão ficar em Jerusalém até. Até o quê? Até vocês receberem poder. E daí o que vai acontecer? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E o que eles fizeram? Era este o movimento que a igreja cria? Não. A igreja cria este movimento. Vê se não é a proposta da igreja moderna hoje. Venha para cá, que nós vamos cuidar de você. Venha para cá, se o seu filho tiver problema, nós queremos dar um jeito aqui para você. Venha que aqui nós temos algo para você consumir. Venha aqui que o seu casamento vai melhorar. Venha para cá que aqui tem um louvor bacana. Venha para cá que aqui tem uma palavra legal. Venha para cá. Este era a expectativa da igreja de Jerusalém. Atrair as pessoas, trazer as pessoas para dentro. Mas o que é a igreja, senão os chamados
Isto mesmo, para fora. O movimento de testemunho vai no sentido contrário. Vocês vão ser cheios de poder e vocês vão ser uma bomba para esse mundo. Vocês vão ser luz para este mundo. Vocês vão testemunhar diante deste mundo que as suas obras são más. Vocês vão testemunhar do amor de Deus. Sabe qual é o sentido da palavra missa? É a ideia da reunião para a missão. Uma vez eu falei para o Senhor assim: Senhor, nós precisamos sair da igreja. E Ele disse assim: mas vocês moram aí? Vocês são a igreja, brother. Cada um aqui sai para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua escola. Enfim, nós nos reunimos aqui. Reunimos dons, talentos, vocações, recursos, estrutura para sair. Para que aonde quer que a gente vá, o testemunho de Deus chegue, o reino de Deus chegue. Mas há um movimento da igreja em Jerusalém que diz assim: não, venha. E essa é a estrutura da grande maioria da igreja hoje no Brasil. Vamos criar aqui um produto e vamos oferecer este produto às pessoas. Vamos atraí-las. Mas o evangelho é testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E o texto continua dizendo: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira pergunta que eu fiz ao meu coração é: o que esses caras estão fazendo no templo? Por que a igreja de Jesus reunia diariamente no templo? Quem crucificou Jesus? Capitaneado pelo templo. Foi Anás quem deu a ideia. Caifás. Perdão. Vocês não sabem que não é justo, que é melhor que morra um homem por toda a nação do que pereça toda a nação? Eles reuniram a sua força, o templo. Eu tenho para mim que o povo que recebe Jesus no conhecido Domingo de Ramos, na entrada de Jesus no burrico em Jerusalém, é em detrimento do povo que diz: crucifica-o. Você sabe quantas pessoas viviam do templo? 36 mil pessoas. E o que Jesus diz do templo? Vamos ler o texto? João 2,19. João capítulo 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ora, como você acha que 36 mil pessoas ouviram essa afirmação de Jesus? Rapaz, vamos mandar crucificar esse cara, senão depois vão vir os romanos e vão tirar o nosso lugar. Jesus olhou para aquela estrutura do templo e disse: derruba esse troço. Por quê? Nós estudamos aqui da vez passada, tudo isso tinha como razão de ser a sombra. Mas diante da realidade, tem algum sentido a sombra? Vamos para o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus,
Hebreus, capítulo 10, versículo 1. O que diz o texto? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ora, visto que a lei tem a sombra, ela é sombra, ela não é a realidade, ela só funciona como uma sombra, ela tem como objetivo apontar para uma realidade, mas ela não é a realidade. Ela traz informações acerca da realidade, mas ela não é a realidade. Aliás, esta sombra, ela não pode, ela nunca pôde, ela jamais pôde, ela não pode, ela é ineficaz, ela é insuficiente para tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ora, a palavra de Deus está dizendo, rapaz, esse negócio não adianta de nada. Isso só apontava para aquilo que resolve tudo, e o que resolve tudo é o sacrifício de Jesus, que foi oferecido uma vez por todas. Só tinha um objetivo, apontar. Nós estudamos aqui da vez passada, lá Isaías capítulo 1, Deus não tem prazer em sangue de bodes, em sangue de ovelhas. Deus não tem prazer no rito. Deus não tem prazer em nada disso. Tudo isto era uma sombra que quando Jesus chega e instala, ele diz, derruba! Derruba esse troço! Que em 3 dias eu ergo a realidade que vai permanecer. E a realidade, queridos, ela é invisível. É a realidade do reino de Deus, que ela não pode ser arrancada de mim, de você, que faz com que 2 ou mais de nós reunidos se transforme numa catedral. Os caras estavam reunidos no templo todos os dias. Como ser aceito por um templo que se escandalizou com Jesus, mas não se escandaliza com seus discípulos? Como se reunir num templo que crucifica Jesus, mas que tolera os seus discípulos? Isso só é possível se os discípulos não representarem o mesmo escândalo que Jesus representou. Se representar, terá o mesmo fim. Teve um cara que representou, certo? Como que é o nome dele, Fernando? Você tem que falar. Estevão. O Fernando participa do Desconstruindo a Religião, ele tem que falar, senão eu risco lá o nome dele lá no negócio. Estevão. O problema é que Deus não fica sem os seus. O problema é que Deus levantou Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus, para dizer, é uma cisão. Onde o Evangelho chega, a religião perde a sua validade. Onde o Evangelho chega, não há espaço para nenhuma relação com Deus, ou uma pseudo-relação com Deus, pautada em rito, em regra, em um Deus que tem endereço, onde o Evangelho chega, ele liberta, ele liberta, ele liberta. Jesus disse assim, esta é a minha missão, eu vim pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, eu vim dar vista aos cegos. É por isso que o novo nascimento é um abrir dos olhos. Nós temos batido,
O Silas tem batido. Novo nascimento não é morrer e ir para o céu. Novo nascimento é ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus não estará ali. Quando alguém disser, ei lá, ei acolá, Jesus diz, não vá. Porque ele não está lá, ele é acolá. Ele tem que estar dentro em vós. E isto muda tudo, queridos. Quem precisa desse templo? Deus ou nós? Você quer se reunir com chuva na cabeça aqui, irmão? Não. Mas jamais nós podemos dar a este lugar o espírito de intercessor entre nós e o nosso Deus, porque não há mais nenhum intercessor entre nós e o nosso Deus, a não ser o seu Filho amado. Hoje nós podemos entrar confiadamente na presença do nosso Pai, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Para que você e eu, onde quer que estejamos, possamos invocar o nosso Pai como filhos. Paizinho querido, era como Jesus lhe chamava, Abba, papai. Sem formalidades, sem ritos, sem medo, sem tangas, sem esconderijos, livres, libertos, amados, aceitos, confiantes em si, no seu desempenho religioso, moral, social, ético. Não, confiantes no sacrifício de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Eu entro sustentado pela fidelidade de Jesus. Não porque eu sou pastor, não porque eu sou membro da primeira igreja batista, mas porque eu sou um alcançado pela graça de Deus. Amados, sobre este assunto eu tenho muito o que dizer, e não vai dar tempo de continuar. E a gente para aqui no templo. Mas antes de seguir com esse assunto, eu tenho algo para falar hoje. Porque isto aqui muda o culto. Esta percepção de Deus. E quando a gente fala disso, porque às vezes você vai falar para o irmão, o caminho que você está tomando, esse caminho aqui é o da religião. Ele fica bravo com você porque ele acha que isso tem a ver com a experiência dele. Que você está colocando em risco a experiência de regeneração dele, e você na verdade não está, porque quem está cometendo essas questões aqui é gente regenerada. O que se está fazendo é uma exortação à igreja no sentido assim, meus amores, não vamos deixar essa pressão da cultura, da tradição, da religião enviesar a nossa relação com Deus e com os irmãos e com a vida do discipulado. Vamos olhar para as Escrituras e lê-la, tirando esses entulhos que nos atrapalham, para que a gente possa seguir livre. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 em diante. Para eu encerrar. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós,
para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Eu estava passando uma luta terrível. Eu tinha ido pregar em Belo Horizonte. E eu estava muito pesado. E eu fui clamar a Deus e Ele trouxe essa palavra. E eu comecei a olhar para essa palavra e Jesus manda escrever ao pastor da igreja em Esmirna. E ele diz assim: eu conheço a tua tribulação. Quando nós olhamos para Jesus para ver a face de Deus, isso que é dito nesse texto é possível. Jesus está dizendo assim: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. E eu conheço a tua pobreza. Mas tu és rico. Eu já preguei esse texto dizendo que Jesus ressignificou a pobreza, mas ele não ressignificou a pobreza. Ele só lembrou o pastor quem ele era. A sua vida pode estar em contradição com aquilo que você é. Você pode estar vivendo uma vida de escassez, sendo o herdeiro de Deus e o co-herdeiro com Cristo. Paulo vai dizer assim: eu sei viver em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter fartura, como eu sei padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto do texto, que ninguém fala. E ele diz assim: e eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se dizem judeus e não são. O povo está falando mal. O povo é sinagoga de Satanás. Não é igreja, não é povo de Deus. E ele diz assim: Satanás está para lançar alguns de vós à prisão. Ô Jesus, na boa, eu estava aqui pensando que o senhor não estava nem vendo. Agora que eu descubro que o senhor está vendo, o senhor, ao invés de melhorar a situação, parece que ela vai dar uma pioradinha ainda. E Jesus ainda fala assim: e você vai ter uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo assim: cara, ainda que dê tudo errado ao ponto de te matarem, fique firme. Sabe por quê? Porque o vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. A gente só suporta isso se a gente vê Deus na face de Jesus Cristo. Se você vê Deus na face da religião, você vai determinar Deus. Você vai jejuar. Você vai fazer greve de fome, não é nem jejum, é greve de fome, até Deus fazer o que você quer. Ele vai mudar a minha situação. E isso aqui só faz sentido porque ele disse assim, ó: quem começou esse troço sou eu. Quem está falando aqui é o princípio e o fim de tudo. E o que eu começo, eu termino. Preste atenção, amado. Se você é um filho e uma filha de Deus, a sua vida não tem como dar errado. Ainda que você morra, você vai viver. Quem está falando é o primeiro e o último, o começo e o fim. Aquele que esteve morto e reviveu. Sabe o que isso significa, querido? Que toda promessa de Deus em minha e em sua direção tem em Jesus Cristo
o sim e o amém. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem. Eu ilustrei isso aqui dizendo do meu amigo que gostava de comprar gibi, mas ele não tinha dinheiro para comprar gibi. Quer dizer, ele tinha pouco dinheiro, ele não ia roubar o gibi. Então ele tinha medo de comprar um gibi que ele não gostava do final do gibi. Então ele dava um jeito de chegar na banca e ler o finalzinho do gibi. E se ele gostasse do final, então ele comprava o gibi. E às vezes ele estava lendo lá o gibi e ele viu o super-homem enterrado com 6 toneladas de concreto na cabeça, Kryptonita amarrando ele, e ele estava angustiado, mas aí ele lembrava que ele leu o finalzinho do gibi. E daí ele falava, mas peraí, no final tudo dá certo. O que isso quer dizer? Que não importa quão difícil esteja a sua vida, queridos, Deus está vendo. E Deus não tem nada para você fora de Cristo e da sua ressurreição. Se alguém disser isto, para que você goste mais de Deus, ande em direção a Deus, vá no culto, ou qualquer outra coisa, saiba que isso é a proposta da religião. É isto que muda o culto. Isto não é culto a Deus. Sabe o que é culto a Deus? Último texto. Romanos 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Logo, mas Cristo vive em mim. É dizer assim, Senhor, está aqui a minha boca, meus braços, minhas pernas, está aqui a minha vida. Venha viver em mim. Venha viver no meu lugar. Eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo. Não é mais o sacrifício morto. É o sacrifício vivo, santo e agradável. Por causa de Jesus. Está aqui, Senhor. Em quem o Senhor quer tocar? Com quem o Senhor quer falar? Em quem o Senhor quer manifestar a tua graça, o teu amor? Está aqui a minha vida, Senhor. E Paulo vai dizer, esta é a única maneira de cultuar a Deus de forma legítima. É na vida. É no dia a dia. É no encontro, é no abraço, é no beijo, é na briga, é no perdão, é na ajuda, é na necessidade, é sendo... é passando por necessidade, é passando por limitações, é tendo muito, é tendo pouco. Senhor, a minha vida é tua, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora na carne, aqui no dia a dia, no chão da história, eu vivo pela fidelidade de Jesus. É por causa dele. Isto é que é cultuar a Deus. Este é o culto a Deus. É viver. É o culto eterno. Não saia do culto, querido. Se Jesus te colocou no culto, o culto não é um momento da sua semana. O culto é a vida. É o corpo. Pai, estou aqui. Vive em mim. Vamos viver junto. Glorifica o teu nome. Santifica o teu nome na minha vida.
Faz em mim segundo a tua vontade. É o que Jesus fez. Pai, eu não quero, mas se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade e não a minha. É mudança de controle. Deus governa. O reino de Deus chega. Muda o culto. Amém? Curva a sua cabeça. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos como igreja em tuas mãos. Pai, nos dê a graça de te conhecer. Nos dê a graça de te conhecer para que a gente possa confiar em ti. Para que a gente possa confiar no teu caráter, Senhor. Mediante a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor é bom. O Senhor não tem nada, Senhor, para nós fora de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de querer te obedecer por medo, por culpa, por vergonha, por interesse. Dá-nos, Senhor, a alegria de uma consciência invadida pelo Evangelho, que quer andar na direção de tudo que o Senhor diz, porque te viu e porque viu que o Senhor é bom. Senhor, dá-nos a graça de não ter nenhuma agenda oculta na tua presença, mas de fato nos entregarmos, Senhor, para que o Senhor governe em nós. Faça a tua vontade em nós. Mesmo que isso contrarie as expectativas humanas, nossa ou de quem quer que seja. Que o Senhor nos dê a graça de confiar na tua palavra e de crer. E nos dê a ousadia, Senhor, e a intrepidez e a coragem de anunciá-la tal como ela é, uma cisão. A cruz não deixa nada deste mundo. A cruz nos crucifica e crucifica este mundo, diz a tua palavra. Mas nós, Senhor, fomos feitos novas criaturas na ressurreição do teu Filho. E o Senhor nos colocou neste mundo, sem pertencer a este mundo, para testemunhar, Senhor, de ti. E serão minhas testemunhas, para ser sal e luz. Dá-nos esta consciência a cada um dos que aqui estão e daqueles que nos veem, aonde quer que essa mensagem for chegar, de que nós estamos aqui com um propósito. E é o propósito do teu reino, Senhor. Dá-nos esta consciência para que a nossa vida não seja levada pela maré. Quando as coisas estão boas a gente está bem, quando está ruim a gente está mal. Mas que a gente possa ter esta consciência de que ainda que nós morramos, a morte só será um braço quebrado na nossa história, porque Jesus ressuscitou. Porque quem disse é o primeiro e o último, é o que esteve morto, mas reviveu. E o vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. Senhor, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Vive em nós, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.